Boa noite, pessoal. Já tem alguém aqui comigo? Boa noite. Vamos lá, já entrou bastante gente. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a cada um de vocês que aqui se dispõe a estar semanalmente a fim de nos aprofundarmos ainda mais no conhecimento a respeito das verdades espirituais. Verdades essas que são as mais importantes em nossas vidas, pois são elas que nos dão o norte, o sentido de caminhar pelas dificuldades da vida, com fé e resignação sempre em dias melhores e principalmente em nossa evolução espiritual. Conhecendo e praticando as verdades e orientações trazidas pela espiritualidade, vamos dia após dia nos tornando pessoas melhores para nós mesmos, mas principalmente para os outros, transformando momentos ruins em lições e os momentos bons sempre cultivando a gratidão que faz nascer todos os bons sentimentos e todas as boas atitudes. Nesse momento eu peço que vocês fechem os olhos e se conectem com o seu interior, lugar onde moram as suas verdades, os seus anseios, os seus sonhos e por onde se escuta sempre a voz do mentor que amorosamente nos acompanha. Deus Todo-Poderoso, que vedes nossas misérias, escutai favoravelmente os votos que vos dirijo neste momento. Se nosso pedido é irrefletido, perdoai-nos. Se é justo e útil a vossos olhos, que os bons espíritos que executam vossa vontade venham em nossa ajuda para realizá-los. Ó Deus, haja o que houver, é por estar que vossa vontade seja feita. Se nossos desejos não são acolhidos favoravelmente, é por estar em vossos desígnios experimentar-nos e nos submetermos sem murmurar. Fazei que de maneira alguma nós desanimemos e que nem nossa fé, nem nossa resignação sejam abaladas, e que assim seja. Assim como eu venho fazendo já umas 2 ou 3 semanas, essa oração, ela está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no final, onde todo mundo pode encontrar a coletânea de orações espíritas. Tem várias orações, tem várias preces, e é dali que eu tiro as orações que iniciam os nossos estudos de um tempo para cá. Então que assim seja, que todos nós consigamos ver realmente os desígnios de Deus se perpetuando e acontecendo diariamente nas nossas vidas, seja tanto naquilo que é bom, seja tanto naquilo que nós interpretamos ainda como ruim. Nós precisamos entender que a felicidade a nós não é permitida ainda de forma completa. Por isso a nossa vida é feita de momentos felizes. São momentos, são lembranças, são risadas, são companhias que vão formando e agregando aquilo que nós somos e fazendo com que nós nos recordemos dos bons momentos que nós passamos ao lado daqueles que amamos. Mas nós precisamos, de forma muito humilde e com bastante resignação, entender de todo o coração que os momentos ruins são os mais importantes, pois são em função deles que nós estamos aqui hoje, reencarnados, buscando a evolução espiritual de cada um de nós, buscando crescer, buscando ser pessoas melhores, buscando sermos mais fortes e buscando a luz que um dia nos alcançará e que um dia alcançaremos, no dia em que o nosso espírito, ainda tão pequeno, alcançar a perfeição, que é o seu destino, que é o seu objetivo final. Então que nós aceitemos o bem que nos acontece com muita gratidão, mas que a gente também abrace aquilo que de ruim nos afeta, porque a gente aprende assim. O barco, ele não foi feito para ficar num porto, né? Então ali ele está seguro, mas não é para isso que ele existe. E assim é conosco.
Se todos nós vivêssemos apenas bons momentos, não tivéssemos problemas, não tivéssemos desafios a enfrentar, nós não evoluiríamos, porque nós somos tendentes a nos manter na nossa zona de conforto. E é apenas no momento em que um problema chega até cada um de nós que a gente consegue enxergar o motivo para tirar o pé da onde a gente está e caminhar um pouquinho mais à frente. E assim a gente vai aprendendo. Então que assim seja sempre para todos nós e que cada dia mais, vivenciando isso, a gente consiga vivenciar efetivamente de forma mais leve e mais proveitosa. E a mensagem que inicia o nosso estudo no dia de hoje, ela foi escrita por mim, ela foi canalizada e ela nos diz o seguinte: que nas voltas da vida possamos enxergar o belo, que saibamos identificar as lições que devemos aprender com ciência, aprendendo com o bom e com o ruim, nunca desmerecendo os desígnios do alto, que sabe executar as melhores oportunidades para o nosso crescimento. Estarmos todos sempre em busca de mais aprendizado já demonstra que não estamos parados, que estamos fazendo o uso correto de tão abençoada oportunidade chamada reencarnação. A dádiva de estarmos vivos, por mais difícil que possa parecer aos nossos olhos terrenos, é a mais sublime prova de que somos abençoados todos os dias pelas novas oportunidades que se mostram com os acontecimentos diários. Alguns deles doem, mas são deles que se extrai o necessário para o crescimento que todos nós ansiamos em nossos corações. E são deles que tiramos forças para sermos cada dia mais fortes. A força mora dentro de cada um de nós. E é nela que devemos nos segurar quando a vida se torna pesada. Estarmos reunidos em solo terrestre já é a prova mais contundente de nosso merecimento. E se somos verdadeiramente merecedores, Deus não nos incumbiria de tamanha aventura se não houvesse nos criado com a valentia necessária para ultrapassar todas as barreiras e podermos dizer um dia que fomos vencedores e que realmente nos resignamos à parte que nos incumbe em nosso crescimento espiritual. Então, desde já, que nós saibamos que somos todos vencedores. E dessa mensagem, extraímos que fomos enviados a esta vida, plenamente preenchidos por uma força que em muitas situações nós achamos que não temos. Nós somos tendentes ao medo, ao sentimento de fracasso, ao desânimo, mas somos tão cheios de força que se nós nos dessemos conta verdadeiramente disso, nós venceríamos tudo o que normalmente nós já vencemos, mas com bem menos dor e com bem menos desespero. Essa mensagem, que bastante gente gostou e eu fico muito feliz, ela nos pede confiança, confiança nos objetivos divinos e confiança em nós mesmos. A força mora dentro de todos nós, sem nenhuma exceção, e podemos com ela passar por tudo aquilo que é necessário para a nossa evolução. E aí, já adentrando o nosso tema de hoje, uma das mais difíceis barreiras que nós precisamos ultrapassar enquanto encarnados é aquela que mora dentro de nossa casa, que tem o mesmo sangue que nós, é a nossa família. Aí o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente já iniciou a utilização com a oração, né? Ele nos traz no capítulo 14 considerações a respeito do parentesco corporal e do parentesco espiritual, ensinando-nos que os laços de sangue não se estabelecem necessariamente, não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito dos filhos, ele só lhe fornece um envoltório corporal, mas deve ajudar em seu desenvolvimento intelectual e moral. Então, sendo assim,
nós entendemos que não é o sangue que nos faz verdadeiramente família, que nos faz verdadeiramente ligados pelo Espírito. Os nossos pais, são aqueles que nos fornecem o meio necessário para que a nossa encarnação ocorra da forma que ela precisa ocorrer. Mas o nosso espírito é pré-existente a esse corpo que hoje nós habitamos. O nosso espírito, então, ele não procede do corpo, ou seja, o nosso espírito não é criado para um corpo, mas sim o contrário, o corpo é criado para o espírito, servindo nosso envoltório material apenas como um instrumento poderosíssimo e muitíssimo necessário, sem ele não seria possível, para nos auxiliar nas lições e no crescimento do nosso intelecto e da nossa moral. E aí o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele continua dizendo que os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo os parentes próximos, muito frequentemente são espíritos simpáticos, unidos por relações anteriores, que se traduzem em sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode também acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, dividindo antipatias igualmente anteriores, que também se traduzem em seu antagonismo na Terra, servindo-lhes de provação. Então, normalmente, a espiritualidade nos ensina que é mais comum que nós encarnemos em uma mesma família entre amigos, trazendo no nosso subconsciente a relação anteriormente vivida em existências pretéritas. Entretanto, de acordo com a necessidade particular de cada um de nós, podemos nascer entre pessoas da família com as quais nós não alimentamos nenhum tipo de simpatia, o que acaba por ser uma provação a enfrentarmos durante a nossa encarnação. Então a gente entende que muitas vezes, e isso é muito comum, não se sintam mal por muitas vezes pensar que há alguma rusga, que há algum problema, ou que você não consegue conviver de forma harmoniosa com alguma ou com algumas das pessoas da sua família. Nós estamos entre espíritos afins, nós estamos entre espíritos que já se conhecem e nós nos aglomeramos em família principalmente pela afinidade de pensamentos, pela afinidade de energia, pela afinidade de objetivos. Entretanto, a reencarnação, e nós não podemos nos esquecer nunca disso, ela é um instrumento pelo qual nós galgamos os degraus necessários para a nossa evolução espiritual. E como eu já disse em outros estudos aqui com vocês, essa caminhada, essa subida, ela jamais seria feita apenas de coisas fáceis, de acontecimentos previsíveis. Nós passamos por muita coisa ruim, por muita coisa pesada, e a gente acaba ficando numa situação complicada, porque são pessoas da nossa família, são pessoas que têm o nosso sangue e que a gente, por cultura, né, por um sentimento, a gente acha que não deveria ser assim. Mas a espiritualidade vem nos ensinar, então, que nós sim, também encarnamos entre pessoas com as quais nós temos problemas, nós não temos nenhuma simpatia. E daí a gente entende então o porquê de algumas situações complicadas, de alguns relacionamentos difíceis. E aí, seguindo ainda em O Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade nos ensina que os verdadeiros laços de família não são, pois, os de consanguinidade, mas os de simpatia e comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e depois de sua encarnação. Do que se segue que dois seres encarnados, nascidos de pais diferentes, podem ser mais irmãos pelos espíritos que se fossem pelo sangue.
podem atrair-se, procurar-se, comprazer-se juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, assim como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo poderia resolver pela pluralidade de existências. Então aqui a gente enxerga uma situação que é muito comum na vida da gente, né? Nós às vezes encontramos pessoas ao longo da vida, nós encontramos pessoas com as quais nós trabalhamos, nós estudamos, enfim, nos mais diversos meios onde a gente se insere, e que elas se tornam verdadeiras irmãs, verdadeiros irmãos. Nós sentimos uma simpatia automática, nós sentimos uma liberdade muito forte, nós sentimos como se fosse um reencontro. E muitas das vezes, né, a gente não pode generalizar e dizer que isso ocorre em 100% dos casos, porque o Espiritismo, apesar de ser uma ciência, ele não é uma ciência exata, e por isso nem sempre o que se aplica a uma pessoa vai se aplicar a todas. Mas muitas vezes é muito, muito, muito mais comum do que a gente imagina que a gente estabeleça essas relações fora da nossa família, fora do nosso convívio social, e que a gente perceba então que essas relações muitas vezes são muito mais fortes do que a que nós nutrimos entre pais, entre filhos, entre irmãos, entre avós, enfim. As antipatias, elas podem nascer, elas podem existir em qualquer grau de parentesco. Não quer dizer que as antipatias, impreterivelmente, obrigatoriamente, seriam pessoas da nossa família, mas com uma relação mais distante de consanguinidade. Não. Tudo vai depender daquilo que nós precisarmos resolver, da gravidade, da amplitude, da necessidade efetiva de tudo aquilo que precisa ser resolvido e precisou ser trazido para essa vida, para então a tentativa de uma solução. Nós entendemos então que o sangue não é o que nos torna parentes, não é o que nos torna família, mas sim a simpatia, a conexão que nós trazemos de antes, das muitas e muitas e muitas vidas que nós já vivemos ao longo de muitos milênios, e que perdurará também após essa encarnação que nós estamos vivendo, no momento em que retornarmos então à nossa casa, à nossa pátria espiritual. Quando os antagonismos, quando os problemas ocorrem entre pessoas de uma mesma família, tratam-se obviamente de provas que nós precisamos passar, e essas provas só são possíveis através da reencarnação, como nós dissemos anteriormente. Aqui eu estou vendo vários exemplos de pessoas que estão relatando e estão dando o seu depoimento de problemas dentro da família, e como eu disse, muitas vezes muito próximo, relações que deveriam ser muito próximas. A Célia nos diz que os irmãos e irmãs dela, ela sempre ajudou, mas que agora eles não precisam mais dela, e aí eles ficam, né, falando pelas costas, e quando tá junto com ela, quando tá de frente a uma outra pessoa, e disfarça toda essa situação. Ela diz que é muito difícil, e eu acredito que realmente seja. A Patrícia diz que a mãe, aí a relação próxima, né, e as tias, que são irmãs da mãe, não gostam dela e sempre prejudicam a Patrícia desde criança. Tá aí uma relação muito, muito próxima, né, de mãe e filha, que tem um problema muito, muito sério para ser né, tratado, para ser resolvido. Aí no Livro dos Espíritos, ele vem nos esclarecer aqui no capítulo 4, no livro 2, ele fala a respeito da questão de semelhanças físicas e de semelhanças morais, onde nós aprendemos que os pais não transmitem aos seus filhos as semelhanças morais, porque são espíritos diferentes, restando entre eles apenas os laços de consanguinidade. Quando as semelhanças morais existem de forma efetiva, elas se devem exatamente por conta da afinidade de inclinações, né? Da afinidade de energia, de pensamento, de objetivo
e aí nós nos tornamos parecidos em pensamento e em conduta com os nossos pais. Então, se nós partirmos do pressuposto que normalmente há afinidade entre os espíritos familiares, e sabendo que atraímos exatamente aquilo que nós emanamos, nós somos sim parecidos em essência, o que faz com que nós nos assemelhemos em certos aspectos da vida moral e do entendimento a respeito dos acontecimentos que vão acontecendo ao decorrer da nossa história. Então, as semelhanças físicas são comuns, né? Nós nascemos de uma mãe, de um pai, nós temos uma genética que é transmitida de pai para filho, e nós temos sim as semelhanças físicas, mas nós às vezes não temos semelhanças morais, porque nem sempre isso é possível, se for o caso de diferenças muito grandes de pensamentos, de inclinações e de objetivos. A Maria conta pra gente que ela está passando por momentos delicados com o marido e com o filho. Eles tratam ela com desprezo e é muito difícil ser excluída dos assuntos. Que ela fica sabendo dos assuntos de família através de pessoas conhecidas, de vizinhos e até de desconhecidos. E quem ela ajudou faz hoje de conta que ela não existe. A Lúcia fala da mãe dela também, mas uma relação muito próxima. Diz que a mãe dela é muito difícil e que o ex-marido dela é muito parecido com ela, e aí ela só consegue orar. Lúcia, esse é um importante remédio e uma importante ferramenta, um importante escudo que você tem para você conseguir passar com serenidade, ou com o mínimo de serenidade possível, diante das situações difíceis que você vivencia dentro do seu seio familiar. A oração, gente, ela é algo surpreendente. A oração, ela nos dá uma força que muitas vezes a gente acha que não tem. E a gente, naquele momento de entrega, naquele momento de conexão com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós buscamos verdadeiramente, a gente consegue trazer de dentro de nós essa força que na maioria das vezes está apenas adormecida. Os problemas em família, eles são muito desgastantes. Realmente nenhum de nós gostaria de vivenciar problemas com pessoas tão próximas, com pessoas que em tese nós deveríamos amar. Eu falo e eu friso dessa forma porque muitas vezes isso não é possível. Nós trazemos uma bagagem muito grande que hoje está silenciada para o nosso consciente através do véu do esquecimento, e que às vezes dificulta muito que a gente consiga de forma efetiva deixar o que aconteceu lá atrás e viver o hoje. Nós somos ainda muito imperfeitos, e isso eu já disse em diversas oportunidades aqui com vocês. Nós somos muito pequenos em entendimento, em compreensão e principalmente em amor. Nós muitas vezes sentimos dentro da gente um amor absurdo, né? Mas esse amor ainda é um amor condicional. É um amor por quem nos faz bem, é um amor por quem nos trata bem, é um amor por quem nos mima, por quem nos faz felizes. Nós não conseguimos ainda amar de forma efetiva, e como Jesus nos ensinou, né, que é o amor condicional, a gente ainda não tem essa capacidade quase que em 99% das situações. Nós sempre condicionamos o nosso amor a alguma coisa. Se a pessoa nos fizer isso aqui, muitas vezes o amor acaba. E principalmente quando a gente está falando a respeito de antipatias familiares, isso se torna ainda mais exacerbado, porque nós somos obrigados a conviver. Nós somos obrigados a conviver com diferenças de pensamentos, diferenças de posições, diferenças de entendimento, e muitas vezes a simples presença daquela pessoa nos irrita, nos incomoda, às vezes faz com que a gente mude de humor. E para nós ainda é um exercício muito difícil amar a pessoa
independente daquilo que a gente esteja sentindo, independente daquilo que a gente esteja alimentando ou vivenciando num determinado momento. E a oração, como eu estava dizendo, por isso que eu dei essa volta toda, ela é o escudo que vai nos permitir aos poucos, e mesmo que seja bem aos poucos, transformar tudo isso e pelo menos encontrar forças para que a gente não permita que esses sentimentos ruins tomem conta efetivamente da gente, das nossas relações. Nós escolhemos as provas pelas quais nós passamos. Muitas delas são escolhas nossas. Lógico que nem todas, pois nós atendemos a desígnios muito maiores. Mas muitas das provas que hoje se afiguram ao nosso redor e que aparecem constantemente no nosso caminho foram pedidas e aceitas por cada um de nós. E a gente precisa, mesmo de que em passinhos lentos, aceitar essas provas e tentar passar por elas. Aí, vamos ver aqui, a Suzana falou que a família do esposo dela tá excluindo eles dois. Eles ficam zombando deles por conta do fato de eles seguirem a doutrina espírita. Suzana, já em outras oportunidades nós falamos a respeito da questão da tolerância religiosa. É um comportamento que nós esperamos de todos, mas nem sempre a gente consegue alcançar. E dentro de famílias, às vezes isso realmente se torna um problema, porque às vezes a família tem membros de diferentes religiões, né? Às vezes mais de uma ou duas. Então, ore por essas pessoas, tente serenar o seu coração, porque eu sei que isso é muito triste e nos causa muito desgaste. Mas tente, da sua forma e de forma carinhosa, demonstrar que o seu objetivo do seu marido e o objetivo das outras pessoas da sua família é o mesmo. Todos nós almejamos, com uma religião, aprender e entender aquilo que o mestre deixou para a gente de exemplo durante a sua passagem pela Terra, e que todas as religiões cristãs buscam exatamente isso: caminhar pelos mesmos caminhos, ter as mesmas atitudes, ter os mesmos sentimentos. Embora isso seja muito difícil para todos nós, é isso o que a religião nos permite conectar. Mas a religião, ela é apenas um carro, a religião é apenas um meio simpático onde a gente vai compreender da forma que o nosso coração, o nosso espírito consigam assimilar melhor. No final, o objetivo é o mesmo. A religião é aquilo que vai levar a gente até a espiritualidade. E não a espiritualidade no sentido de espiritualidade como a gente entende enquanto espíritas, mas espiritualidade no sentido de sermos pessoas espiritualizadas, de sermos pessoas que realmente buscamos fazer o bem, buscamos melhorar mesmo que errando, que não desistimos daquilo que se torna difícil e que todos nós almejamos um dia conseguir concretizar na nossa vida aquilo que Jesus nos ensinou. Então, com paciência, com amor e sem tentar impor o espiritismo, porque não é necessário, você pode estabelecer diálogos e conversas amorosas demonstrando isso, que o objetivo é o mesmo. O que muda simplesmente é a forma de entender. Então, a gente pode conviver melhor com as pessoas. Eu sei que é muito difícil. Eu tive casos na minha família já nesse sentido, mas eu consegui, graças a Deus, ultrapassar tudo isso, e todos nós hoje convivemos de forma harmônica no quesito. Então, é respeito. E para que a gente então chegue a esse respeito, que nesse momento não está acontecendo, é só o amor. É o amor e a paciência ali na semeadura do dia a dia, para que a gente se entenda e veja que o que o outro faz e entende não necessariamente torna ele uma pessoa melhor ou pior. É simplesmente um carro que vai nos levar até o objetivo final, que é Deus, que é Jesus e que é todo esse amor que eles ofertam para nós. Então não desanima não, Suzana, pense nisso, tá?
A Débora conta que ela e o pai não conseguem ter uma relação muito boa, mais um exemplo de relação próxima. A Leninha falou que ela tem uma filha autista e ela só aprendeu a lidar depois que ela conheceu a doutrina espírita. Ela achava que a filha dela não a amava e hoje elas são muito unidas. Que bom que vocês encontraram esse ela, né, Leninha? Nós já tivemos algum estudo aqui sobre o autismo e realmente essa conexão, ela às vezes demora, mas ela acontece e ela é muito bonita. Que bom que vocês conseguiram, eu fico muito feliz. A Carol diz que ela tem certeza de que ela e o pai têm algum resgate de vidas passadas, porque a convivência é muito complicada. E aí ela nos pergunta como agir diante disso, sendo que o outro lado, no caso o pai dela, é muito difícil. Ele já chegou a dizer que não gosta dela, mas mesmo assim ela não consegue ir embora. Vamos lá. Carol, é o que eu disse, né? Nós precisamos... com amor, tentar mudar as situações. Nós não vamos conseguir uma relação harmoniosa com aqueles que hoje são um problema, que são um resgate de alguma forma, através de briga, através de grito, através de intolerância. Nós só vamos conseguir através do amor, através das tentativas diárias que vão nos permitir mudar o contexto pouco a pouco. E aí a gente precisa também de uma gota enorme de paciência para que a gente consiga transpor esses problemas, para que a gente consiga então driblar tudo aquilo que vem enraizado de tanto tempo e aos pouquinhos a gente ir quebrando esses grilhões. Não tem uma fórmula mágica, isso a gente vai ver mais para frente aqui no nosso estudo. Não existe, mas é o amor, é a fé, é a oração, é a paciência e é a resignação, é a força de não desistir daquilo, por mais difícil que seja. Você não consegue ir embora, então seu coração está te mostrando que você precisa e quer ficar. Então vai de pouquinho semeando essa mudança, que você vai conseguir quebrar aí os grilhões daquilo que pode ser que esteja ainda afastando você e o seu pai, tá? Vamos lá, vamos continuar, depois eu leio mais algumas coisas, tá bom, gente? Que é bastante, como eu sempre digo, depois se ficar alguma coisa que a gente não trabalhou aqui, eu releio, eu vejo a live de novo e eu releio os comentários, e se faltar alguma coisa, nós aqui do Letra, a gente vai tentar responder para vocês de alguma forma, tá bom? E aí a gente estava falando de provas, né? E a gente falou que a gente escolhe as nossas provas. Então, mais uma vez aqui no Livro dos Espíritos, eu uso esse aqui da editora M, lá na questão 258, ele nos diz que a escolha de provas a serem vividas pelo Espírito é uma escolha dele mesmo. E nisso está a concretização do seu livre-arbítrio. Mas é importante lembrar que nem todas são escolhidas por nós, pois atendemos também a desígnios maiores do que nós poderíamos supor. Ainda ensina-nos o Livro dos Espíritos que os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos, os que influenciam o destino, estão previstos. Se tu optas por um caminho cheio de desvios, sabes que terá que tomar muitas precauções, pois corre o risco de cair. Mas não sabes em que trecho cairás, e pode ser que não caias, se fores prudente. Então, nós temos aqui subconscientemente toda a lista de provas pelas quais nós escolhemos passar. As grandes, aquelas que realmente vão mudar o nosso caminho, a nossa evolução, elas estão sim previstas. E a gente precisa internalizar essa informação. Saber que lá na nossa pátria, na nossa casa espiritual, na nossa casa verdadeira, com a consciência expandida e diante de tudo aquilo que nós já vivemos um dia no passado, lá de consciência aberta, de coração aberto e muito mais calmos, sabedores que somos no momento em que estamos lá, que tudo é transponível, nós aceitamos provas que muitas vezes a matéria torna difícil demais.
A carne é um veículo muito pesado. A carne não é simplesmente a nossa pele, os nossos órgãos, o nosso sangue. A carne é sentimento, a carne é sensação, a carne é você ter que conviver com tentações, com facilidades que muitas vezes nos fazem questionar a respeito. Nós questionamos os desígnios, né? Porque isso está acontecendo comigo, porque são esses grandes acontecimentos, são essas coisas que vão nos modificar de alguma forma e que estão previstas e que muitas vezes foram escolhidas por nós. Então que a gente aprenda, como eu disse lá no início, a agradecer. Agradecer porque é esse desconforto que vai fazer com que a gente cresça, com que a gente não passe por essa vida tão bonita e por essa oportunidade tão valiosa que é a reencarnação de forma estagnada. A gente não quer chegar lá do outro lado e ter a péssima consciência de que nós perdemos tempo. A gente quer saber que a gente pelo menos cresceu um pouquinho, e a gente só vai conseguir isso se a gente for aceitando e, como eu disse para Carol, e modificando, nem que for ali no martelinho, de pouquinho em pouquinho, aquilo que nos ainda traz desgaste, que nos traz problema. Então fica explícito que parte daquilo que nós vivenciamos foi sim escolhido por nós. E nisso se incluem as pessoas que convivem conosco diariamente. O que acontece ao longo do nosso caminho, obviamente que vem do nosso livre-arbítrio. Muitas vezes a gente não escolhe o caminho reto, a gente escolhe algum atalho. E a gente aprendeu desde lá dos desenhinhos da Disney que normalmente o atalho não é uma boa opção. Se nós tivermos em mente então a transitoriedade da vida, com certeza nós conseguiremos entender e visualizar efetivamente que as provas são menos árduas do que nós fazemos com que elas pareçam. E nós conseguiremos de forma verdadeira vencer pelo menos uma parte delas, lembrando-nos sempre que a nossa família verdadeira é aquela do Espírito, que nós tenhamos então a resignação diante daqueles que ainda não são ou são menos queridos para cada um de nós. Então a gente pode dizer, a Vera disse o seguinte: gratidão por me ajudar a compreender melhor sobre o resgate. Tenho 65 anos e sempre fiz de tudo para viver em paz com a minha mãe. Sinto que estou me enfraquecendo, não quero falhar. Você não vai falhar. Você não vai falhar mesmo, Vera. Porque esse sentimento que você externou aí, essa gratidão, ela é mais valiosa do que você imagina. Pega essa gratidão que você está sentindo agora e deixa ela morando dentro de você. Deixa ela te fazer enxergar tudo de bom que existe dentro de você, que você vai sim continuar tendo forças para que você consiga de alguma forma viver mais em paz dia após dia com a sua mamãe. Não, você não vai fracassar, porque a força está aí dentro. E uma importante ferramenta para você tirar essa força de dentro de você e transformar isso em ação é esse sentimento bonito que você falou aí no começo da frase. É a gratidão. Então não deixa ela vazar, não deixa ela ir embora. Usa ela. A gente precisa se apegar ao que é bom, ao que a gente sente de bom, porque é isso que nos torna mais fortes. E eu tenho certeza que você está conseguindo e vai conseguir muito mais, tá bom, Vera? E como a Ju disse, continue sempre orando. Isso nos torna também muito mais fortes. Então nós podemos dizer que uma das primeiras coisas que nos é exposta quando nós reencarnamos diz respeito especificamente ao aprendizado dentro do nosso âmbito familiar, dentro do nosso núcleo familiar. E é através da nossa família que nós iremos aprender a viver em sociedade. É como se fosse uma escola. Então os vínculos existentes e criados em família fazem parte também de uma lei natural, e nós tivemos um estudo sobre isso lá atrás, algumas semanas, que é imprescindível, obviamente, por ser uma lei natural ao progresso humano.
E sendo assim, é importante que nós entendamos que é dentro da família que nós iremos estar agrupados entre espíritos simpáticos ou espíritos ligados por desajustes diversos, que precisam ser aprimorados e precisam ser sanados, servindo a família como um local onde nós viveremos experiências de cunho reparador, ensinando, aprendendo e crescendo espiritualmente. Nós precisamos, como eu disse, né, não existe uma fórmula mágica para que a gente consiga isso, mas existem algumas coisas com as quais nós podemos tomar mais cuidado. Por exemplo, às vezes, dentro desses contextos familiares, há muito desrespeito. E aqui eu estou falando de situações que podem tanto ocorrer lá da outra parte, como até da nossa para com essa outra parte. Nós não estamos isentos. Muitas vezes nós erramos nessas relações também. Aliás, muito mais do que acertamos. Situações de desrespeito, brincadeiras bobas, apelidos, colocações infelizes, o meter na vida do outro, o querer ditar regras, o querer falar o que é certo e errado, isso tudo é desrespeito. E dentro dessas relações isso é muito comum. Então, tanto nós quanto os outros precisamos estar atentos a isso. Como que a gente vai fazer o outro ficar atento a isso? É muito difícil, mas é possível que no momento em que houver uma situação de desrespeito, ao invés de permitir que se exploda, que a gente exploda na nossa ira, na nossa vontade de responder, que a gente até fale, olha, eu não concordo, eu não aceito, eu não acho que é por aí, mas eu não vou discutir, e sai. Porque assim você vai tirar a arma do outro, você vai estar vendo que você vai estar fazendo ele entender que você não quer uma discussão. Então é um jeito de você aos poucos fazer ele entender, é o tal do martelinho diário. Você está gritando comigo, mas eu não vou gritar com você, eu não vou discutir com você. E isso, reiteradas vezes, ensina uma lição. Então esse é o primeiro. Outra coisa, dentro desses contextos existe muito julgamento. As pessoas tendem a ter certeza do que é melhor pra gente e a gente também em relação aos outros. Lembrando disso, nós não estamos isentos de errar. Então, as pessoas acham que elas podem julgar. A nossa realidade, mesmo que dentro de uma família, ela não é conhecida por todo mundo e nem completamente por ninguém, porque só nós sabemos o que se passa no nosso interior e isso também atinge o outro, obviamente, né? Então, busquemos não julgar, não busquemos falar, mas você devia fazer assim, você devia fazer daquele jeito, eu acho que você está errado, não vai dar certo, você só faz besteira. Não, por favor. Isso também ali, reiteradas vezes, né? Falando, você acha isso, não é a minha realidade, mas nós não vamos entrar nessa discussão. Isso feito muitas e muitas vezes quebra essas barreiras aos pouquinhos. Discussões, né? Quando a gente está no meio hostil, a gente tende a procurar se defender. E normalmente essa defesa, ela não é através do diálogo. Ela é através de grito, ela é através de exaltação. Muitas vezes isso descamba para agressão, seja verbal, seja física, seja psicológica. E isso precisa ser muito bem avaliado, muito bem cuidado. Nós precisamos tentar de todas as formas solucionar os nossos conflitos de forma amigável. As discussões não solucionam conflitos, não soluciona conflitos. O grito só vai fazer com que o outro fale mais alto e depois você queira falar mais alto e aí o outro fala mais alto e ninguém vai se entender e isso vai se estender definitivamente, indefinidamente. Outra coisa, eu não estou dizendo e não entendam errado que em situações extremas de agressão, seja ela física, seja ela verbal, seja ela psicológica, seja ela patrimonial, qualquer que seja a violência extrema, vocês não são obrigadas em nenhum momento
e nem obrigados a viver dentro daquele contexto porque precisa passar. Não, ninguém veio para cá com o plano reencarnatório escrito assim: você tem que ficar, você tem que, sei lá, apanhar, você tem que sofrer, você tem que escutar quieta, você tem que aguentar. Não. Tudo aquilo que te fere fisicamente, psicologicamente, não é necessário, tá? Saia desses contextos, denuncie se for o caso, se afaste, busque os seus direitos. Você não é obrigada por nenhuma hipótese, por nenhuma desculpa a permanecer em situações de perigo. Então não entendam mal, vocês precisam solucionar aquilo que é solucionável, mas a vida de vocês é mais importante, a paz de espírito de vocês é mais importante, a integridade e a saúde mental e psicológica de cada um de vocês é mais importante. Então não entendam mal. Contextos extremos precisam de medidas extremas e a justiça está aí para nos oferecer respaldo. Então, espero que isso fique claro, que vocês me compreendam de forma bem enfática, porque não é tudo que precisa ser passado e nem tudo que precisa ser calado. Então, por favor, busquem os seus direitos, busquem proteção, se for o caso, se for necessário. O que é solucionável é apenas coisas menores, que apesar de nos fazerem sofrer, elas não nos ferem de forma tão grandiosa quanto uma violência. Então saibam distinguir essas situações e pedir ajuda caso for necessário, tá bom? Tem as brincadeiras, né, que magoam dentro da família, isso é muito comum. E a gente também briga, né? Brinca, às vezes coloca um apelidinho, às vezes aponta um defeito, às vezes fica batendo numa tecla desnecessária. E não, também não é legal que a gente cuide disso, para que a gente não faça com o outro. É o bullying, né? A gente chama de bullying nos dias atuais. Isso também acontece dentro da família. Então que a gente cuide disso também, que isso também é uma maneira da gente quebrar esses grilhões do nosso passado. E aí as interferências na vida do outro, que a gente falou, né? A gente falou que as pessoas acham que sabem o que é melhor pra gente, que todas as experiências que eles viveram servem para todo mundo, e nem sempre funciona assim. E por esse motivo, então, que a gente evite também fazer isso com o outro. E no momento que nós recebermos isso, a gente saiba refutar e a gente saiba solucionar de uma forma mais amorosa. E aí aqui eu trouxe uma leitura, né, do livro Estações, do Adeilson Salles. É distribuído pela editora SEAC, tem na lojinha do Letra para vocês comprarem, tá? E ela se chama Ações. Cair mais de uma vez é comum para aquele que tenta trilhar novos caminhos. Paulo de Tarso caiu inúmeras vezes como Saulo e foi preciso que Jesus lhe fizesse o convite pessoalmente para que ele pudesse despertar e se tornar o vaso escolhido. Em nossas atividades como cristãos, também somos defrontados com as quedas, mesmo tendo a alma visitada pelas verdades da espiritualidade. O despertar é algo muito pessoal e tem a ver com a maturidade da alma que se encontra pronta para o desabrochar da flor do Evangelho. O encontro com Jesus é algo muito pessoal e especial. Quando Deus toca o coração de alguém, Ele toca de modo todo próprio e único, de maneira que as experiências diferem de alma para alma. A queda é pertinente à caminhada, mas permanecer no chão é a opção de cada um. A segunda queda de Jesus tem amplo significado para as nossas vidas, pois nos pede prosseguir, mesmo açoitados pela dor. É preciso cultivar a esperança e o trabalho. Esperança porque somos imortais e essa dádiva deve nos fortalecer para a continuidade da jornada. O que nos infelicita hoje pode tornar-se a oportunidade amanhã. E o trabalho é a mais preciosa armadura para os combates do mundo. Queda, sim, trégua nunca. Então aqui nós entendemos o quê? Que nós vamos cair, que os sofrimentos são inevitáveis
E eu não tenho a menor dúvida de que todos vocês que relataram as suas experiências sofrem com tudo isso que acontece. Todos nós sofremos e estamos expostos a esses problemas em família, que são dolorosos, que são tristes, que são mais desgastantes do que o normal. A gente vai cair muitas vezes, mas a gente precisa ter força para levantar. E a gente precisa entender que é através dessas quedas, esses grilhões que nos prendem, que nos afastam, que vai fazer com que isso se torne muito mais leve e que a gente levante muito mais rápido também, tá? Não pensem que eu também não passo por isso. Eu sempre digo e deixo muito claro para vocês que aqui eu trago uma troca de pensamentos, uma troca de opiniões e de ensinamentos a respeito de temas diversos, mas eu não estou isenta de nada daquilo que eu faço, que eu falo. E principalmente eu não estou isenta de errar, nós erramos muito, mas dia após dia eu estou tentando e eu sei que vocês também estão tentando. E por mais difícil que possa parecer, eu peço que vocês não desistam em momento nenhum, porque é possível. Mesmo que não seja solucionado aqui nesta vida, vai ser solucionado. Vai ser um passo a mais. E a hora que a gente chegar lá na nossa próxima vida, já vai ser menos para resolver. Então são muitos os débitos, são muitos os ajustes a serem feitos entre nós e os nossos. Nós estamos rodeados por causas milenares que repercutem ainda em nosso cotidiano atual, mas mesmo diante do conhecimento de tratar-se de resquícios, de arestas de vidas passadas, não há espaço para que nós pensemos que somos isentos de responsabilidade quanto à parte que nos cabe na melhoria das nossas relações entre família. Mas principalmente nós precisamos ter consciência da nossa responsabilidade de vencer as nossas próprias tendências, pois tudo que eu disse agora há pouco, que eu apontei que ocorre comumente dentro do seio familiar, muitas vezes também é causado por nós, como eu também deixei bem claro. Então, como eu disse, não há uma fórmula mágica, não há um segredo que eu possa revelar para vocês agora e que tornará tudo isso mais fácil. A luta, tentativa e erro, como tudo em nossas vidas. Alguns dos ingredientes, obviamente, devem ser a tolerância, o respeito, a paciência e muito, mas muito amor. Então tem uma frase que ela é muito dita, né? Ela é muito clichê já, aliás. Seja a mudança que você quer ver no mundo. E a nossa família é nosso mundo particular. Então, se a gente quer mudar as nossas relações, se a gente quer atenuar ou zerar os nossos problemas com aqueles que nos são caros e que estão ligados a nós pelos laços da consanguinidade, vamos começar mudando por nós mesmos. Como Jesus nos ensinou, através do exemplo. Se nós mudarmos, se nós demonstrarmos e reagirmos de forma diferente nas mais diversas situações em família, aos poucos a gente vai amolecer esse iceberg que separa a gente daqueles que ainda nos são antipáticos e a gente vai resolver os nossos problemas. Então, eu sei que ficou bastante coisa para trás, mas a Ju, que é nossa colunista, ela é voluntária aqui no Letra também, ela sempre presta bastante atenção no comentário de vocês e depois ela me passa, mas eu também vou dar uma olhada depois, tá? E se faltar alguma coisa, se precisar algo ser respondido, a gente vai tentar responder por inbox ou através de um novo estudo a respeito de um tema específico. Fiquem tranquilos, a gente vai dar um jeito de responder o que ficou para trás. A gente tem 1 hora, é pouco tempo, é um assunto que gera muito interesse, que tem muita coisa para ser falada, às vezes também serve como um espaço de desabafo, porque realmente às vezes é muito pesado, mas fiquem tranquilos que o que ficou para trás, o que precisar ser urgentemente respondido vai ser, tá bom? Enfim, para nós terminarmos, imagina, gente, gratidão a todos vocês por estarem aqui comigo, mais uma semana de muita alegria, de muita felicidade, e que a gente guarde mais esses ensinamentos dentro do nosso coração, porque a gente vai estar melhorando
tanto as nossas relações, a gente vai estar tornando a vida da gente tão mais leve, tão mais suportável, digamos assim, porque os problemas eles sempre vão existir, seja em qualquer contexto onde a gente se insira. Mas se dentro da casa da gente a gente tiver mais paz, as coisas lá fora ficam mais simples. Então, que esses ensinamentos sigam dentro do coração de cada um. Não são ensinamentos meus, porque eu sou tão imperfeita quanto vocês, mas são ensinamentos aqui da espiritualidade, que nos mostra de forma efetiva que nós estamos vivendo a maior prova da justiça divina, que é a reencarnação. Então vamos usar ela direitinho, vamos aproveitar todas as oportunidades e vamos usar como a nossa maior arma o amor e a fé, a oração, tudo aquilo que nos conecta com o alto, que nos faz tirar essa força que mora dentro da gente e que muitas vezes a gente faz questão de adormecer. Então, para finalizar mais uma vez aqui no livro Estações, a mensagem agora que fecha o nosso estudo, ela se chama Outono. O outono da alma é o desapego dos frutos amargosos do passado, caídos ao longo do tempo. É impossível se viver um novo tempo, uma nova estação, sem se desapegar de conceitos e preconceitos. Desapegar significa promover o outono dentro de si, permitir que as folhas velhas caiam para que as novas flores e frutos possam surgir. Não se pode viver uma nova estação sem que fique no passado os frutos estragados de experiências infelizes. Grande parte das experiências passadas são como as folhas caídas que o vento do esquecimento deve arrastar para longe de nós. Caídas no solo das nossas escolhas, devem servir apenas como adubo para que a alma cresça viçosa. Experiências passadas são como adubo, ajudam a crescer. Ninguém deve viver adornado pelo passado. Viva um outono responsável. Permita que o tempo leve embora o que não te serve mais. A vida é a oportunidade de renovação constante, mas depende sempre das nossas decisões. Quem não consegue fazer jardim dentro de si, através dos ensinamentos nobres, não logrará se embelezar de paz. O Evangelho é a estação renovadora, e quando tem espaço em nossa alma, tudo renova, tudo transforma. E é isso. Que a gente faça do nosso outono, dessa bagagem de experiências que hoje nós desconhecemos e que nos faz ter dificuldades nas nossas relações pessoais, que a gente faça desse outono cada vez mais próximo do fim e que a gente permita então que ele se vá, que a primavera floresça novas relações, novas oportunidades de sermos melhores para nós e para os outros. Que a gente não se esqueça disso. Como disse a Ju aqui, um importante lembrete: o Evangelho no Lar também é uma ferramenta poderosíssima para você mudar o ambiente, para você mudar as suas relações dentro de casa, e mesmo que você precise fazer sozinho. Então, se apeguem à fé, se apeguem ao amor, se apeguem à força pessoal de cada um, porque nós já vencemos tantas coisas que nós nem imaginamos. Então, a gente vai vencer de novo, por mais difícil que seja. Mas se a gente está aqui, e se a gente vive, e se a gente tem essa oportunidade tão valiosa, é porque a gente já tem a gente já tem instrumentos necessários para conseguir deixar para trás grande parte daquilo que ainda nos causa problema. Então, eu agradeço do fundo do meu coração a cada um de vocês pela companhia, pelos depoimentos, pela oportunidade de estar aqui, obviamente, trabalhando junto com vocês e aprendendo junto com vocês, e que a gente seja sempre assim, essa troca. Eu trago um tema, falo um pouquinho e vocês me trazem a riqueza das experiências de cada um de nós, as suas dúvidas, para que juntos a gente aprenda cada dia mais. E nesse momento eu peço ao alto de todo o meu coração que cada um de nós seja abençoado com uma noite de sono revigoradora, que o nosso espírito liberto da carne durante o nosso sono seja levado a lugares de estudo, de trabalho, onde ele possa continuar aprendendo e evoluindo cada vez mais. Um beijo muito cheio de gratidão e de carinho no coração de cada um de vocês, e
e na semana que vem nós estaremos juntos novamente, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigada de novo.